When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Todo mundo ok aí? Amém? Bem, então vamos lá. Vai dizer assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense pelo fato de estar no palácio. Gente, rapidinho. Tem um Renault ali na frente e está pedindo para ser retirado, está atrapalhando. Se alguém, o dono do carro, por favor. Então vamos lá, perdão. Vou continuar. Versículo 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento fugirão de outra parte, para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Até aqui. Então, no final do ano passado, a Rebeca chegou para a gente para falar do TPM, que esse ano seria a segunda edição do TPM, e ela deu o tema que seria, que Deus havia falado com ela, que seria Esther 4:14. E desde que ela falou isso, eu comecei a pensar que, por mais que eu já tivesse lido o livro de Esther, eu nunca tinha parado para dar ênfase nessa passagem. Nunca tinha parado para prestar atenção nesse ponto. Então, quando ela falou com a gente, que esse seria o tema, eu comecei a reler o livro de Esther. E não só o livro dela, como eu comecei a sentir um grande interesse pela história das mulheres da Bíblia. E eu comecei a estudar sobre Débora, Ana, Raabe, muitas mulheres estavam na Bíblia. E isso tomou o meu coração de uma forma que esse ano foi o ano das mulheres da Bíblia na minha vida, que foi o que eu mais estudei. E eu comecei a pensar sobre como a gente está hoje, o mundo que a gente está hoje, onde as coisas estão muito distorcidas, os valores estão muito distorcidos. E quando a gente olha assim, para a história das mulheres na Bíblia, a gente vê uma outra coisa, uma outra visão. Porque no mundo onde a gente está, a gente ouve constantemente que a gente não tem valor, que a gente não é capaz, a gente ouve o tempo todo que a gente não é amada e que alguém pode fazer qualquer coisa com a gente. Muitas pessoas tentam dizer isso pra gente o tempo todo. Mas quando a gente pega isso aqui, e a gente olha a história dessas mulheres, a gente começa a viver uma nova realidade. Porque aqui são mulheres que fizeram história num tempo onde elas nem eram contadas. Foram mulheres que são chamadas por Deus, mulheres que mostraram que eu posso seguir esse exemplo aqui. Eu não tenho que seguir o exemplo do que o mundo está me dando lá fora. Tem aqui, um exemplo aqui bom, maravilhoso para seguir. E é aqui. Então, a gente vai falar sobre Esther hoje. E essa passagem que a gente leu, só estava contextualizando aqui para a gente chegar onde a gente tem que falar. E se você não conhece a história de Esther, eu vou falar um pouquinho o que aconteceu aqui, que é quando ela chega para chegar aqui onde a gente leu. O que aconteceu? A rainha, Vashti, que era a rainha daquele tempo, ela, no dia de uma festa real, ela não quis entrar na presença do rei. Então, o rei se irou e os conselheiros dele, eles indicaram que ele trocasse de esposa, destituísse aquela rainha e trouxesse uma nova rainha. Então, quando isso aconteceu, quando ele abandonou a antiga rainha, começou uma procura pelas jovens da cidade. Todas elas seriam levadas ao palácio para que então dali saísse uma rainha. E Esther foi a escolhida. Muitas pessoas acham que o nome dela judeu é Hadassah. Mas muitas pessoas acham que o nome dela foi mudado. Ou então, quando passou, não sei se vocês chegaram a ver, mas na Record passou a novela sobre ela. Aí na novela, o primo dela falava para ela: mente o seu nome.
fala que o nome é Esther. Gente, não está dizendo nada na Bíblia que tem que mentir, não. Nem mente, está dizendo aqui que ela era Radassa, também conhecida como Esther. Então, ela não mentiu o nome dela, nem trocou nada assim. Ela também era conhecida por aquele nome. Então, ela, junto com outras mulheres, é levada ao palácio para passar por tratamento, cuidado de pele, todas essas coisas que a gente gosta de fazer. E que aí, então, ela chegaria tipo assim, quando o rei chamasse, ela iria para cima dele. Se ela fosse a pessoa que ele gostasse, ela seria escolhida. E foi o que aconteceu. Ela foi achada em graça pelo homem responsável pelo harém e pelo rei. E o rei a tornou rainha. E aí a gente chegou nesse momento aqui que a gente leu, que ela já é rainha, e que estava acontecendo um problema lá. Que foi quando um servo do rei, ele não gostava do primo de Esther, porque ele não se curvava diante dele. Porque ele entendia que só existia uma única pessoa a qual ele iria se curvar, que era Deus. Então ele não se curvava diante dele. E esse homem foi irado com isso e estabeleceu um decreto que iria matar os judeus. Então, a gente chega aqui, que foi quando a Esther ficou sabendo disso. E o primo dela fala para ela se posicionar. E ela fica com medo, porque ela não era chamada na presença do rei mais de 30 dias, e todo mundo sabia que se você entrasse na presença do rei sem a permissão dele, você morreria. Então ele fala para ela o que a gente leu. Se você não pense que por você estar aí, você vai se livrar. Talvez tenha sido para um tempo como este que você foi erguida. E eu queria destacar 2 pontos com vocês essa noite sobre isso. O primeiro ponto é posicionamento. Como nós temos nos posicionado? Esther, ela estava diante de um dilema. Ela estava aqui numa situação onde ela poderia ser morta. E quando o primo dela falou para ela que talvez não tivesse sido por aquele tempo que ela tinha sido erguida, Esther poderia ter dito, não quero. Não, eu não vou fazer. O rei poderia nunca saber a origem de Esther. Não acredito que o rei, baseado no meu pensamento, eu não acredito que o rei fosse pesquisar a origem da Esther, de onde ela veio. Então ela poderia ficar tranquilamente ali intacta. Todo mundo morrer e ela não. Mas ela escolheu se posicionar. Ela escolheu jejuar e buscar pelo Senhor para resolver o problema dela. E a pergunta é, como nós temos nos posicionado? Como nós temos olhado para a nossa vida? A gente tem se posicionado no nosso trabalho? A gente tem se posicionado na nossa faculdade, no nosso meio, nos nossos amigos? Quando as pessoas olham para a gente, elas sabem que nós somos servos do Senhor? Elas sabem que determinados assuntos não são legais para falar na sua frente, porque elas respeitam o seu posicionamento? As pessoas, quando elas olham para você, elas entendem, ali vai alguém que tem a força, está firmada no Senhor. Quando a Esther se posiciona, ela se posiciona com um jejum. E ela demonstra coragem. O posicionamento dela demonstra coragem para lutar pelo povo dela. Coragem para entrar na presença do rei, mesmo que ela fosse morrer. Coragem para dizer, esse é o plano de Deus para a minha vida aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. A gente precisa olhar para a nossa vida e entender que não é em vão. Você não veio hoje nesse frio, saiu da sua casa quentinha à toa. Existe um propósito de Deus na sua vida. Você não chegou aqui porque, meu Deus, nada. Tem um propósito, você ficou aqui com um propósito. Você não está no ano de 2020, no meio de uma pandemia, no Rio de Janeiro à toa. Você foi erguida para um tempo como este. Você foi colocada nesse lugar para fazer a diferença. Você foi colocada aqui para falar de Deus para as pessoas. Você foi aqui para mostrar para as pessoas, olha, Deus muda, Deus transforma vidas. Você precisa se posicionar onde você está. Você não está no seu trabalho à toa. Às vezes pode ser assim, nossa, no seu trabalho tem alguém que é chato, que te perturba. Você já parou para se perguntar para Deus, Deus, por que eu estou aqui? Por que tem essa pessoa aqui que me perturba? Já parou para pensar sobre isso? Senhor, eu não estou à toa aqui. Olha assim, não estou à toa aqui. Se eu estou aqui passando por isso, é porque o Senhor quer me ensinar algo, ou o Senhor quer usar a minha vida para ensinar algo a alguém. Então a gente precisa se posicionar, entender, olha,
Eu fui erguida para este tempo. Esse é o tema do TPM. Erguidas para um tempo como este. Eu fui erguida para este tempo. Eu estou aqui para fazer a diferença. As pessoas olharem para a sua vida e falar que ela é uma mulher de oração. Que ela é uma mulher que busca a presença de Deus. Sabe, algumas semanas, não, acho que tem uma semana isso, eu fiz uma brincadeira nas minhas redes sociais, porque eu estava falando assim que algumas pessoas me procuravam pedir conselho, essas coisas assim. Eu falo, gente, eu não sou psicóloga. Aí depois eu comecei a pensar que eu ficava feliz por isso, porque as pessoas olharem para mim e pensar, caramba, eu posso falar alguma coisa com ela e ela vai ter algo para me passar. As pessoas, quando olham para você, elas precisam olhar isso, olhar alguém que, caramba, estou passando por um momento difícil, vou ligar para fulana, porque olha só, fulana vai me dar uma palavra, vai orar comigo, vai estar ali junto comigo. Entende? Nós somos mulheres erguidas. Neste tempo, a gente não tem que ficar acreditando nas coisas lá. As pessoas tentam nos desvalorizar, as pessoas tentam olhar para falar que a gente não vai conseguir, que a gente não vai fazer nada. Gente, não. Deus falou que eu posso fazer. E acabou. Deus falou, acabou. Não tem mais. Não tem mais o que falar. Entenda, às vezes você fala, ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, Deus te ama, Deus te quer, Deus te escolheu. Então se posicione, se coloque para ser alguém que Deus chamou. Se fale como Isaías, eis-me aqui, Senhor, me usa. Faz o que o Senhor quer fazer. Vocês não sabem como é que é difícil para mim estar aqui hoje, gente, como eu lutei para estar aqui falando. Eu sou uma pessoa, quando eu cheguei aqui, todo mundo ria de mim. Eu quase não falo, gente. Quase não falo. Vocês quase não ouviam a minha voz. As pessoas quase não ouviam a minha voz. Não sabem que eu sou tímida, eu tenho dificuldade de falar. Então, estar aqui hoje é uma coisa muito difícil para mim. Só que o que acontece? Sabe o que eu comecei a pensar aqui? Não é o que eu quero, é o que Deus quer para a minha vida. E se Deus me quer aqui falando, eu vou estar aqui falando. Eu vou estar aqui vencendo o medo, eu vou estar aqui vencendo a vergonha. Porque se Deus colocou algo na minha vida, quem sou eu para falar, não quero não, Senhor, não vou fazer não. Então, o último ponto que eu queria destacar aqui, nessa noite, o primeiro ponto foi posicionamento e o último é exemplo. Se alguém seguisse o que você está fazendo hoje, se alguém seguisse o que você faz hoje, essa pessoa estaria sendo levada para Jesus? Essa pessoa estaria mais próxima de Deus? Nós precisamos entender que nós somos exemplos. As pessoas, elas olham para nós esperando algo. Ou esperando que a gente fale, ou esperando que a gente dê muito certo. Então, nós somos exemplos. Nós precisamos nos colocar com esse entendimento que as pessoas estão me olhando. E o que eu tenho passado para elas. Não sei vocês, mas vou perguntar. Alguém aqui já comprou algo porque alguém na internet falou que era bom? Né? Graças a Deus, deu certo quando eu comprei. Então, nós somos diariamente influenciadas pelas pessoas da internet. Diariamente tem alguém falando, usa esse batom aqui, porque é bom, é bonito. Aí você fala, ficou bom nela, vou usar, vou comprar. Diariamente nós somos influenciadas. E nós estamos sendo influência? As pessoas olham para nós e pensam, vou usar esse vestido, porque caraca, fulano usou. As pessoas estão olhando para nós, nossa, vou orar mais, porque olha só, fulano ora? Que isso? Que vida é essa boa que ela tem? Tem alguma coisa ali, né? Então, nós somos influenciadas. Por que nós não estamos sendo influência? Nós estamos num tempo de digital influência, gente. O que mais tem é gente na internet influenciando pra nada. Mais tem a gente falando bobeira na internet. E a gente tem Deus, por que a gente não está lá falando de Deus? Olha só, Deus. Olha só, gente. Deus fez isso na minha vida. Deus é isso, Deus é bom. Usa a sua vida, seja um exemplo, seja uma influência na vida dos outros. Se posicione como mulher de Deus, seja um exemplo. Não sei se você tem filhos, eu ainda não chegou na minha fase ainda, gente. Mas seja um exemplo para os seus filhos olharem, caramba, hein? Minha mãe, nota 10, que mulher de Deus, quero saber o que ela faz para ser assim. Vamos ser exemplos, vamos ser mulheres de Deus, vamos ser mulheres posicionadas. E é isso. Gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Amém. Gente, eu acho que, pelo tudo que a Kel falou, a gente merece um aplauso melhor. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor pela vida da Kathleen. Em nome de Jesus.
E antes de eu dar alguns anúncios que faltaram, eu queria dizer uma coisa que o Senhor botou no meu coração. Eu tô tremendo porque eu não gosto muito de falar. Eu falo com as minhas amigas, mas estar aqui no altar é muito difícil para mim. Mas o que o Senhor me botou no meu coração, e a Catherine falou também, e eu entendi que foi direcionamento de Deus. Quem estava aqui no culto das mulheres, o último culto? Alguém lembra da palavra? Eu não lembro o nome da pastora que veio, mas ela falou da mulher do fluxo de sangue e como aquela mulher saiu com entendimento e se posicionou e falou: eu vou tocar em Jesus e eu vou ser curada. E hoje a Kathleen também falou de posicionamento. E mulheres posicionadas, ela saiu com entendimento que se ela tocasse em Jesus, ela ia ser curada. Se ela tocasse em Jesus, ela ia sair transformada. E antes de eu começar a orar pelo que a Kel falou, se até o momento você não se posicionou nesse culto para tocar em Jesus e sair daqui transformada, em nome de Jesus, coloca no seu entendimento agora. Não vai ter um culto igual a esse. Não vai ter o mesmo culto ano que vem com as mesmas pessoas que estão aqui. Hoje é um dia especial. A gente ficou o ano passado todo, orando por esse dia. A gente não sabia quando ia acontecer, veio a pandemia, a gente fez a live, mas eu sei que Deus já direcionou para esse dia, para as mulheres que estão aqui. Deus te escolheu para estar aqui. Não é à toa que você está aqui. Você saiu do frio, você saiu da sua casa, deixou seus filhos, deixou sua família para estar aqui. Antes da gente começar a orar, entenda, Deus te colocou aqui, Ele tem alguma coisa para fazer. Se posicione, bote na sua cabeça. Se posicione para sair daqui diferente. Se posicione como Esther se posicionou, se posicione como aquela mulher do fluxo de sangue se posicionou. Ela saiu com o entendimento que ela ia tocar em Jesus e ela ia ser curada, ela ia tocar em Jesus e ela ia sair transformada. Em nome de Jesus, vamos orar. Amém. Jesus, muito obrigada por esse dia. Nós não entendemos as coisas que Tu faz, mas Tu sabe de todas as coisas. Muito obrigada por cada mulher que está aqui. Em nome de Jesus, Pai, nós passamos muito tempo orando por esse dia e Tu já sabia que esse dia ia acontecer e cada mulher que está aqui. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos sair desse culto posicionadas para um tempo como esse. Em nome de Jesus, que as mulheres que estão aqui saiam com o entendimento que elas são mulheres erguidas para um tempo como esse, para fazer coisas só elas podem fazer, em nome de Jesus, Pai. Como o pastor Ribamar sempre diz, o ano já é de 2020, já era para a gente estar muito longe, muito mais longe do que a gente está, em nome de Jesus, Pai, que essas mulheres saiam daqui posicionadas como nunca tiveram, em nome de Jesus, para transformar famílias, para salvar mulheres, em nome de Jesus. Toma cada mulher aqui, Senhor, faça que elas entenderem que elas são erguidas para um tempo como esse e ninguém pode fazer coisas que elas vão fazer, em nome de Jesus. Ninguém pode salvar as vidas que elas vão salvar, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por esse culto. Muito obrigada, Senhor, por todas as coisas que vão acontecer. Muito obrigada porque Tua presença é a mais importante nesse lugar e Tu já se faz presente aqui. E nós não somos dignas nem de estar na Tua presença, mas Tu nos dá o presente de estar contigo. Muito obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. E antes da gente começar mais um tempinho, que vai ser uma pessoa muito especial que vai falar pra gente, eu queria falar sobre missões. Todo mundo aqui já sabe o que é missões? Minha misericórdia, vou ter que explicar. Missões é o congresso que a gente tem todo ano, e é muito mais do que um congresso. A gente se movimenta para sair dessas 4 paredes e levar Cristo lá para fora. E missões esse ano vai acontecer em setembro, se eu não me engano dia 25, 26 e 27, tá certo? Dia 25, 26 e 27 de setembro vão ser os 3 dias que a gente vai sair daqui de fora, vai levar a palavra do Senhor para as outras pessoas e vai ser muito importante. Então, 25, 26 e 27, grava esse dia e vai ser transformador, como foi todos os outros anos, em nome de Jesus. E eu queria chamar uma pessoa que ela não é desse mundo. E ela é a pessoa, assim, não tem nem palavras para descrever como essa menina é importante, como essa menina é escolhida do Senhor. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor pela vida da Lívia. Maravilhosa! A paz, estou tremendo, mas vamos lá. Tem só um negócio para avisar, é que está sendo gravada e depois quem quiser assistir vai estar lá no nosso canal do YouTube, então vocês vão lá e assistam. Vamos à palavra. Ai, gente, vamos lá. Eu gostaria que vocês novamente abrissem suas Bíblias em Esther 4. Calma aí que eu fiz 1000 anotações. Esther 4:14.
que o tema que foi passado para gente, né, é nascidas para um tempo como esse. Mas conforme eu fui escrevendo, Deus foi falando comigo que eu precisava falar para cada uma de vocês que vocês não foram chamadas para ser só mais uma, chamada para ser só mais uma professora, chamada para ser só mais uma engenheira, chamada para ser só mais uma dona de casa, você foi chamada para ser alguém que vai trazer a mudança e a diferença onde quer que você vá. Você foi chamada para levar Deus às pessoas, e isso já nos faz ser diferentes, já nos tira de um lugar onde a gente acha que é pouco. Ele nos leva a viver o muito que Ele tem para a gente, porque o pouco com Deus é muito, e viver com Ele é maravilhoso. Então vamos lá, ler Esté 4,14. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você não tenha sido feita rainha justamente para numa situação como esta. Quando a gente fala de Esté, a gente fala de livramento do povo. Naquele momento, o povo estava sendo ameaçado, como a Kel disse, de morte, e os judeus estavam ali, podiam morrer a qualquer momento. Mas Esté se posicionou como mulher para fazer com que vidas fossem salvas. Naquele momento, os judeus foram salvos da morte. E a gente, como cristã, também deve se posicionar para que pessoas sejam livres, mulheres sejam livres. Muitas das vezes tem mulheres do nosso lado que estão sofrendo muito com dores e angústias, e a gente sabe onde a gente pode encontrar o remédio para essa dor, a gente sabe onde a gente pode encontrar o remédio para essa angústia, para esse sofrimento, é Deus. E muitas das vezes com medo, com vergonha ou sem atitude, que a gente, mulher, tem que ter atitude, sabe? A gente tem que ser mulher literalmente de fibra, cheia de atitude e garra, para levar a palavra de Deus, porque a gente sabe onde a gente pode encontrar o remédio. E por que a gente não fala para as pessoas? A gente precisa ser como Esté, que mesmo sobre a ameaça de morte, a gente tem que ir levar a palavra de Deus, porque Ele vai trazer a salvação para a gente. Ele vai fazer com que, se a gente se encher dEle, a salvação vai chegar à nossa família, a salvação vai chegar à nossa casa, a salvação vai chegar aos nossos amigos, porque a gente se posicionou, porque a gente levou quem Deus é às pessoas, o amor dEle. É necessário que a gente leve o livramento às outras pessoas. Vamos lá. Agora eu quero que a gente vai ler Esté 4,16 e depois a gente vai... Calma aí. Tá. 4,16. Vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver que morrer por causa disso, eu morrerei. E Mordecai foi e fez tudo o que Esté havia mandado. Tá. A Esté não ficou com medo. Esté mandou o pessoal jejuar, mandou o pessoal orar junto com ela, chamou o povo. Muitas das vezes a gente não vai lutar a nossa guerra sozinho. É necessário com que a gente chame, sabe? A gente tem essa família linda, a gente tem mulheres ao nosso lado que a gente pode contar, e eu tenho certeza que eu posso contar com muitas pessoas que aqui estão. E quando a gente está passando por um problema, naquele momento, o povo de Israel estava passando por um grande problema, a morte ia vir sobre eles. Eles fizeram um jejum e oração durante 3 dias, foi literalmente 3 dias sem comer nem beber nada. Mas a Esté também não ficou só igual a gente muitas das vezes fica, pelo menos eu já fiz isso muitas vezes, de orar e jejuar e não ter atitude de ir e fazer. Eu já orei muitas vezes, jejuei, orei, mas eu não tinha, vou colocar os cenários que eu mais já fiz isso, mas eu não estudava como eu deveria estudar. Então não ia acontecer nada comigo. Mas Esté não ficou nessa de eu estou orando, Deus vai fazer. Ela teve atitude de ir, ela não ficou só orando e não procurava
por exemplo, atualmente, né, no cenário de hoje. Ela não ficou só orando para o emprego aparecer e não botou um currículo. Esté orou, e foi à presença do rei. E não houve morte, houve vida. O povo foi liberto, houve livramento. Ela teve atitude e Deus livrou o povo. É necessário com que tenhamos atitude, porque quem vai fazer é Deus. Ele só quer que a gente dê o primeiro passo, ele só quer que a gente chame a atenção dele. Quando a gente chama a atenção do nosso Pai, ele presta atenção na gente. A gente não pode se colocar na zona do conforto, porque a zona de conforto ela é muito boa. E para a gente que é cristão, eu tinha até feito um negócio que, como eu estou fazendo nutrição, a Coca-Cola para mim é a pior coisa, gente, por favor. Aí eu tinha escrito, né, que Deus estava falando comigo, então eu fiz uma comparação que a zona de conforto ela é tipo uma Coca-Cola, que é muito gostosa, mas ela está acabando com você por dentro, ela está te matando. E muitas das vezes a zona de conforto ela é muito boa, mas Deus está gritando para a gente nessa noite, sai da zona de conforto. Não vai adiantar você jejuar e orar e você não chamar a minha atenção, não vai adiantar você não ter atitude de ir e fazer, sabe? Você foi escolhida para atuar nesse tempo, você foi escolhida para trazer a mudança na sua família, na vida dos seus filhos, na sua casa, nos seus amigos, no seu trabalho, onde quer que você vá. A palavra de Deus diz que onde a gente for, onde a nossa planta dos nossos pés pisar, aquele lugar será abençoado. A gente está levando bênção para os lugares, a gente está levando a salvação, a gente está levando o principal, que é o amor de Cristo aos lugares, sabe? Eu gosto muito de estudar sobre o amor de Jesus pela gente, eu amo conversar sobre o amor de Cristo. É um dos assuntos que eu mais gosto e toda vez que eu penso e vou em algum lugar, eu fico pensando, será que eu estou levando o amor de Deus às pessoas? A gente um dia desses foi fazer um evangelismo, né? Que o evangelismo é um grande ato de amor. E a gente sair do nosso conforto para levar a palavra de Deus, mesmo sabendo que a gente vai levar vários não. A gente vai. A gente vai com muita coragem. Levando os não, levando os sim, a gente vai levar a palavra de Deus. E aí a gente foi em Coroa Grande, né? Para fazer o evangelismo. E um pessoal ficou num grupo que foi o grupo de campo, que foi andar. E o outro grupo ficou na tenda de oração, que foi eu, a Rafa, o diácono Elton, a Ana e algumas meninas. A gente ficou naquela tenda de oração e tinha muitas pessoas. A gente recebeu vários nãos, mas a gente teve uma experiência muito maravilhosa. A Rafa ama crianças, né? Assim como eu. E aí tinha um menininho que ele estava lá e ela foi evangelizar ele. E aí depois eu fui, né? Cheguei perto e ela estava lá explicando, ela foi começando nossa tática de evangelismo com pulseirinha, e ela falou com o menininho se ele conhecia a história da criação do mundo, de Adão e Eva, e ela foi contando a história da pulseira, e a criança estava olhando para a cara dela, e depois ele falou, tia, eu não sei nem quem é Jesus. E tipo, se a gente parar para pensar, quantas outras pessoas do nosso lado não sabem nem quem é Jesus? E a gente está fazendo o quê? A gente está se posicionando como Estel, a gente está deixando a nossa vida passar e a gente não está marcando a história. Eu vejo aqui mulheres que podem marcar a história sim. Enquanto a vida, minha mãe sempre fala para mim, meu pai também, a esperança, a gente tem que correr atrás, sabe? Para trazer a mudança, para levar a vida a quem está no cativeiro, para levar saúde a quem acha que vai viver doente. A gente é só clamar que Deus, sabe, buscar que Ele vai dar a gente o poder, e a gente tem que ter fé, que a gente vai orar e ver pessoas sendo curadas, a gente vai orar e ver pessoas sendo salvas, a gente vai orar e ver pessoas sendo transformadas pelo amor de Deus. Porque quando a gente se posiciona, a gente pode ir muito além do que a gente acha que a gente consegue, a gente pode ir muito além das nossas vontades. A gente começa a viver a vontade de Deus, e eu acho que ser mulher de fibra é você literalmente viver a vontade de Deus, porque viver a vontade dele não é fácil. Não é fácil a gente muitas das vezes sair do nosso conforto nesse frio e vir aqui ouvir a palavra dele, mas eu sei que toda vez que eu saio da minha casa para vir à igreja, Ele tem o melhor para mim. Ele sempre, sempre, sempre vai marcar alguma coisa em meu coração.
você nunca vai sair de um culto vazia, porque Ele sempre, sempre, sempre vai falar com você. E aí, eu escrevi aqui uma coisa que eu quero que vocês, que marcou o meu coração e eu quero deixar para vocês lembrarem sempre. Eu escrevi: guardem isso em seus corações. Fomos chamadas para isso, para levar a palavra de Deus e para se posicionar. Não somos mais uma, somos escolhidas para levar a palavra de Deus, fazer e entregar o nosso melhor, agradando o coração do Pai, trazendo a transformação ao mundo, orando para que mulheres se levantem e entendam que elas não são fracas, elas não são derrotadas, elas são mulheres de fibras erguidas para esse tempo, chamadas e escolhidas por Deus. E assim vocês são, chamadas e escolhidas por Deus para trazer e fazer a diferença. Eu agradeço pela vida de todas que estão aqui. Eu sou muito grata por conseguir estar aqui em cima, porque olha, quando a Rebeca falou, Lívia, vai ser você? Eu falei, não vai ser eu. E aí a gente ficou numa briga, mas eu orei. E Deus falou, Lívia, vai. E eu não fiquei só no horário, eu tive atitude e eu vim. E eu agradeço a Deus porque eu tive coragem e eu estou aqui, eu deixei Ele me usar. E eu sou muito feliz por isso, porque eu superei mais uma barreira. E eu espero que na próxima sejam vocês superando também. Amém. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me.